o Senhor Jesus Cristo revelou a mim e minha irmã, que os demônios vêm à Terra em forma humana e vivem entre os humanos fingindo ser humanos. O Senhor nos revelou que esses demônios humanos não apenas aparecem na Terra e depois desaparecem, mas ao contrário, eles nascem e crescem entre os humanos, mas na realidade são demônios em um disfarce de carne humana. Sua missão é influenciar as pessoas a pecar, para fazer avançar o reino de Satanás na Terra. Fisicamente você pode até rastrear suas famílias, pais, irmãos, avós e etc., mas na realidade são todos demônios enviados por Satanás para vir à Terra e fingir serem humanos, para fazerem seu trabalho na Terra. Não há maneira física de identificá-los, eles só podem ser conhecidos por revelação. Desde que o Senhor revelou isso pela primeira vez em 2012. Ele tem mostrado tanto a Zípora quanto a mim mais sobre o assunto. O Senhor, por sua graça, nos permitiu ver esses demônios humanos por quem eles realmente são por tantas vezes, e muitos até se tornaram pastores, profetas, líderes de igrejas, membros comuns de igrejas em diferentes igrejas e etc. Outros são encontrados em locais diferentes como escolas, locais públicos, áreas residenciais e etc. Em suma, eles estão em toda parte e de todas as classes sociais, ricos, pobres, jovens, velhos e etc. Mas na realidade tudo é fingimento. Eles são apenas demônios cumprindo uma missão que requer sua presença física aqui na Terra. Eles defendem coisas que são abomináveis para Deus por meio de suas ações, e as pessoas as seguem cegamente. Houve momentos em que o Senhor retirou a capa de alguns dos demônios encarnados, e alguns até eram pessoas que eram chamados de evangelistas, músicos gospel e seculares, e apenas posições diferentes. Alguns dos demônios humanos estão até mesmo no Facebook enviados por Satanás, para desencorajar qualquer mensagem divina e plantar o espírito de indiferença e descrença nas pessoas por meio de seus comentários. Alguns são pastores e outras posições que as pessoas olham espiritualmente. Sua missão é garantir que as pessoas que os admiram, sejam candidatas ao inferno. Eles garantem que as pessoas não acreditem na verdade a qualquer custo. Satanás os envia às igrejas para se comportarem e se vestirem de maneiras pecaminosas. Se comprometem na igreja e oram muito para que as pessoas pensem sobre eles que está tudo bem, e viverem suas vidas da mesma maneira sem saberem que estão seguindo demônios. Algumas vezes as pessoas vão dizer tipo, eu posso fazer isso porque a esposa do meu pastor faz o mesmo, ou porque meu pastor faz o mesmo, ou porque esta irmã ou irmão em Cristo faz o mesmo. Após o arrebatamento, você ficará chocado ao descobrir que algumas das pessoas que você estava seguindo eram na verdade demônios. Eles até sabem como fingir serem santos se sua missão assim o exigir. Pare de seguir pessoas. Siga a Jesus Cristo e você não ficará desapontado. O que eu compartilhei aqui é muito real, e esses demônios estão por toda parte, e são incontáveis sem números. O Senhor concedeu a mim e a Zípora a graça de identificá-los. Ele tirou suas capas e posso dizer que são tantos, que você não pode suspeitar deles fisicamente. Estamos vivendo no fim dos tempos. Este é o momento de olhar para Jesus Cristo e sua palavra, não para o homem. O Senhor mostrou a minha irmã uma visão do arrebatamento. Após o arrebatamento, os demônios em disfarces humanos sairão ao ar livre zombando das pessoas por seguirem a eles. Foi terrível. Busque a Deus em verdade e espírito. O diabo é como um leão que ruge procurando a quem devorar. Ele tem tantas táticas, e o Senhor quer que eu exponha essa tática de Satanás. Não é que todos que fazem o que escrevi acima sejam demônios, mas alguns são. Gênesis 6, 1-2. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Uma das habilidades dos anjos é mudar em muitas formas, incluindo a humana. É por isso que a Bíblia diz, tenha cuidado para entreter os estranhos, pois desta forma alguns têm entretido anjos sem saber. Hebreus 13:2. Para eles não saberem, isso significa que esses anjos vieram em forma humana. Em Gênesis,
Os anjos vieram em forma humana também para se casar com as mulheres. Se as mulheres soubessem que estes não eram humanos, não teriam se entregado a eles. Os anjos vieram a Abraão em forma humana, e ele até preparou comida para eles e eles comeram. Gênesis 18, 1-8. Esses anjos seguiram para Sodoma, e as pessoas pensaram que eram 100% humanas, e até começaram a cobiçá-los. Gênesis 19, 1-5. Em Juízes 13, 3-21. Manoá e sua esposa foram visitados por um anjo, a quem eles chamavam de homem de Deus, porque ele veio na forma de um ser humano. Foi somente no versículo 21 que eles perceberam que ele era um anjo, mas o anjo do Senhor não apareceu mais a Manoá e a sua esposa. Então Manoá soube que era um anjo do Senhor. Portanto, vimos nas Escrituras que os anjos têm a capacidade de vir em forma humana. Quando os anjos caídos foram expulsos do céu, suas habilidades não foram tiradas deles. É por isso que Satanás ainda pode cantar até agora, porque no céu ele era o responsável pela música. Portanto, mesmo a capacidade de vir em carne humana não foi tirada deles, e eles a manipularam para o mal, assim como manipularam tudo mais. Esses demônios nascem, crescem e vivem entre os humanos, mas sua missão simplesmente é exigir que eles apareçam e desapareçam depois. Eles o fazem. Muitos deles estão em posições de liderança em coisas como atuação, música, líderes mundiais e etc. Eles estão em posições de influência, mas eles também estão em posições muito baixas na sociedade como muito pobres, ou apenas de classe média e etc. Eles foram colocados em todos os níveis da sociedade. Zípora teve um encontro com alguém que parecia ser uma pessoa muito pobre e começou a dizer no espírito: "Não me importa onde estou, mesmo que tenha que morar em uma área rural, desde que possa cumprir minha missão." Tive encontros em que o Senhor me revelou alguns que fisicamente eram crianças, mas na realidade eram apenas demônios. Eles se casam com humanos para cumprirem suas missões às vezes. Eles se casam com cristãos, pastores e até mesmo não crentes. Resumindo, eles são como humanos normais. Quando o Senhor começou a revelar isso a Zípora e a mim, ele queria nos provar tendo um encontro com eles. Estávamos voltando do evangelismo e indo para casa, quando vimos um homem vindo atrás de nós. O Senhor me revelou que na verdade era um demônio fingindo ser humano. Ele disse a mesma coisa à minha irmã, e nos disse que ele viria e tentaria nos assediar. Estávamos cantando em Cristo sozinhas e voltamos para casa. O demônio encarnado veio até nós, e ficou muito chateado por estarmos cantando para o Senhor, e tentou nos assediar assim como o Senhor disse, mas o Senhor não permitiu que isso nos tocasse. Ele só queria que víssemos o quão real isso é. Nós o ignoramos, e continuamos falando sobre Jesus. Então, à medida que avançávamos, vimos dois meninos adolescentes. Eles pareciam totalmente humanos, mas vimos além de seu disfarce, e vimos que eles eram demônios. Conforme nos aproximávamos, eles começaram a fugir, parando à distância para ver se os estávamos alcançando, e então continuaram correndo até que desviaram para outra estrada. Eles sabiam que o mesmo os havia exposto. À medida que avançávamos, vimos muitos ao longo do caminho, e caminhamos atrás de um em particular. Ele parecia ter cerca de 22 anos, e parecia um ser humano normal, mas quando olhamos para ele, o Senhor nos mostrou que era na verdade um demônio. Minha irmã e eu começamos a conversar sobre como o arrebatamento vai acontecer muito em breve, e como os demônios serão em breve lançados no lago de fogo. Começamos a falar sobre o quão terrível é o lago de fogo, e sobre o quão terrível é enfrentar a ira de Deus, e como os demônios logo enfrentarão isso. Ele literalmente cobriu os ouvidos com as mãos e saiu correndo. Então o Senhor nos disse para não tomarmos isso fisicamente, porque é uma batalha espiritual, que não devemos nos envolver em confrontos físicos com demônios. Encontramos muitos, mesmo depois disso. Portanto, o que o Senhor nos disse é muito real. Não siga as pessoas, você ficará desapontado. Siga apenas a Deus. Ore antes de se casar e faça da Bíblia o seu padrão. Esses demônios são demônios 100%. Eles são os mesmos demônios que torturam pessoas no inferno.
Só que venha à Terra em um corpo humano, para cumprir a missão de levar mais pessoas para o inferno. Novamente eu digo que você não pode dizer usando o olho físico, apenas por revelação.